Testing, 1, 2, 3. I'm always testing. 1, 2, 3. Estão testando, a Arushi diz que eles estão sempre testando. Eles continuam testando o tempo todo. Eles estão sempre testando. Porque, afinal, o que que é real, não é? Nessa verdade da impermanência. So are we ready to go, Noah? Então, será que... eu não estou conseguindo... Não estou conseguindo... Hi, Tony. Eu não estou conseguindo... We had him on a chair. Says they're recording. He can hear that. Olá, pessoal, boa noite para os brasileiros. Aqui nesse canal a gente vai escutar as falas apenas em inglês. Se você quiser ou precisar escutar a tradução, é preciso selecionar aquele globinho onde está escrito interpretação, ou então clicar nos 3 pontinhos onde está escrito mais. Acho que a gente não vai ter tempo para perguntas hoje, mas se isso acontecer, existem 2 caminhos para isso. Ou você levanta a sua mão e espera a sua vez, caso você vá fazer a pergunta em inglês. Ou, se você for fazer em português, a gente pede para que você mande a pergunta pelo chat, para que ela seja traduzida e enviada para os organizadores. Tá bom? Obrigada, um bom encontro a todos. Thank you. So should I begin? Então, agora a Arushi vai começar. Still trying to make sure that they're able to record. Okay. It looks like they're recording. So we'll just go ahead and record to the cloud now. Eu não estou conseguindo gravar em português, então eu vou gravar o áudio. Olá, amigos. Como vocês podem perceber, nós temos nossos bons amigos no Brasil fazendo tradução simultânea. E então você pode ouvir em português. Você precisa ir para o canal em português, mas eu acho que quem está me ouvindo já está fazendo isso, não é? A Júlia já deu um recadinho também, então acho que está tudo certo. Então, eu estou muito feliz de podermos fazer esse treinamento online. Na verdade, nós fizemos isso 3 anos atrás. Um pouquinho antes do Anthony Beck voltar de Seattle. E ele, então, ele é médico, né? Então, ele estava trabalhando na época da pandemia, né? E conforme eu me lembro dessas horas durante esse treinamento, com os meus colegas aqui, com o Anthony online, né? Então, foi assim que nós fizemos 3 anos atrás também. Cada palavra das pessoas que estavam nesse encontro me fazia um convite para eu praticar Grace. E durante os intervalos, o Noah e eu mesma e o Wendy também, nós percebemos que nós precisávamos fechar, então, o centro. E daí nós fechamos. E nós ficamos fechados por 3, 4 anos, na verdade. Nós começamos a abrir bem devagarzinho as portas de novo para algumas pessoas. Para o programa de Haiku. E nós começamos a trabalhar com esse formato híbrido. Então, nós precisamos da sua paciência, na verdade, porque nós
Nós temos problemas técnicos muitas vezes, como, por exemplo, a internet lá não está muito boa. Então, o áudio não está muito bom. Então, a gente está com problema no áudio lá. Então, vamos ver se eles conseguem melhorar lá. Acho que melhorou. Ah, melhorou muito. Então, eu estava falando aqui de um outro tema aqui, que eu estava confundindo. Mas, naquela época, eu fazia parte do congresso eu trabalhava no mapa da compaixão, preparando o Grace. E eu trabalhei nisso durante muitos anos e ensinei em todos tipos de escola médica por todos os lugares do mundo. E também trabalhava com esse trabalho, eu trabalhava com pessoas que estão à beira da morte e de cuidadores dessas pessoas à beira da morte, e também como ativista climático, falando com alunos. Então, o déficit de compaixão ele não está presente só nos ambientes de saúde, mas em qualquer contexto que a gente pode imaginar. Então, eu percebi que mesmo para quem começou a prática budista nas décadas de 60, 70, com décadas de prática, na área de pacientes à beira da morte, ficou claro para mim que a maior parte das abordagens para treinar as pessoas em compaixão, no mundo não budista, vamos dizer assim, não era tão efetivo. E as pessoas não entendiam exatamente o que era compaixão. Então, esse mapa que eu criei foi uma maneira de eu entrar nesse experimento, usando a neurociência, a psicologia social e a filosofia budista, a psicologia budista também, como uma maneira de olhar para o que é, afinal, compaixão. Então, quando eu criei esse mapa, ainda sentada ali na biblioteca, conversando com as pessoas que trabalhavam ali, eu era assistente de pesquisa, tinha acesso a toda a biblioteca, de todas as bibliotecas do mundo. Aí pensei, bom, esse mapa tá ótimo. Agora nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer alguma maneira de entregar isso para as pessoas, de uma forma acessível, fácil de aprender, que não encolha a profundidade, que não diminua a profundidade da compaixão, da forma como a mente pode ser corporificada. Então, nesse trabalho, colaborando com o Tony, com a Cinda, o Grace, então, surgiu. Ele foi sendo gerado, foi sendo cultivado. E agora, em todos os lugares do mundo, existem associações. Então, no Japão, existe uma associação de estudo do Grace. O Grace está sendo usado na educação, nos hospitais, em muitos lugares do mundo. Então, nós estamos nesse processo e nós gostaríamos de ter todos vocês aqui, conversando, dando as mãos, abraçando. Eu estou feliz que os nossos residentes estão aqui presencialmente. Então, nós não estamos só falando com a tela, mas vocês estão conosco na tela também. Então, nós vamos muito devagarzinho trabalhando com esse treinamento, juntos aqui. Então, sabendo também que as distrações que muitos de vocês experienciam na sua casa, no seu trabalho, nós vamos ter que trabalhar com isso, negociar com essas distrações. Então, eu quero que, primeiro, nós convidar todos nós para que a gente faça o melhor que a gente puder, para ficar presentes aqui, de realmente trazer a atenção, bem especificamente para aquilo que nós estamos fazendo agora, se engajar com as práticas, e sabendo que nós modificamos alguns dos exercícios para que eles possam funcionar online também e presencialmente aqui. Então, tenham paciência, mas, por favor, dê o seu melhor. E eu vou dizer por quê.
O mundo precisa das pessoas que têm essa capacidade de se encontrar com o sofrimento, com poder, com energia e com sensibilidade, e não colapsar frente ao sofrimento humano. Então, nós oferecemos isso nesse espírito, pedindo a vocês que vocês deem o melhor para aprender o mais profundamente possível, praticar, engajar, participar o mais profundamente possível, para que vocês possam, durante esses dias, na sua vida, conforme você se encontra com o mundo, que está tão sofrido, vocês possam ter força para isso. Então, eu também quero dizer que esse programa funciona com base em doação apenas. Então, as doações fazem mesmo muita diferença na nossa capacidade, não só de apoiar o nosso corpo docente aqui, mas também de abrigar outras pessoas. Tem a Joanne, tem o Noah, tem outras pessoas muito importantes aqui que fazem com que isso seja possível para nós, para que nós possamos fazer isso online. Então, se você já fez a sua doação, por favor, não hesite em doar outra vez. E se você pode doar qualquer quantia, 25 centavos ou 25 mil dólares, qualquer real faz diferença. Então, não se esqueça disso. Então, gostaria de introduzir meus amigos aqui. O Tony e a Cinda, os dois são clínicos. O Tony é oncologista, e ele também é meu aluno do Zen. E ele é muito, muito levado. E eu trabalho com ele há 20 anos já. E ele vai pedir ordenação. Ele vai querer se ordenar. Mas ele é o homem, assim, ele é o cara. Toda vez que eu tenho algum amigo com câncer, eu encaminho para ele, porque a compaixão e a compreensão da humanidade envolvida no tratamento do câncer e também desses caminhos dentro da medicina, ele entende muito de todo o sistema de saúde aqui. Então, ele também ajudou muitos médicos que estavam em completo burnout e que não conseguiam nem assistir ao treinamento do Grace. Eles estavam simplesmente esgotados. Então, ele apoiou essas pessoas, o time dele também. Eles têm esse processo muito interessante de apoiar a equipe médica e onde ela estiver. Então, são técnicas realmente muito poderosas para ajudar os clínicos, os médicos, as equipes de saúde a transformar o sofrimento. Então, Tony, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua coragem e também pelo que você tem feito nos últimos 20 anos. Eu realmente agradeço. Minha querida amiga, Cinda Rushton, que começou a carreira na medicina, na pediatria, e agora ela trabalha no Johns Hopkins há 32 anos, e ela é co-presidente da Comitê de Ética do Hospital Johns Hopkins. Então, ela trabalha como professora de enfermagem, e ela também conhece todo o sistema de saúde, e ela tenta encontrar uma forma de ajudar as pessoas a enfrentarem os desafios éticos que elas têm, e ela oferece estudos de caso também. Meu Buda, a Hiroshi falou. Meu Buda. Ela é uma grande clínica e ela tem me acompanhado há mais de 20 anos também. E ela tem uma prática muito determinada, integrada com as perspectivas que tem uma raiz muito profunda no budismo
E ela, então, integra com o mundo secular. É isso que ela faz. E, então, nós temos aqui a doutora Wendy Lau, que é uma emergencista, também trabalha no campo de adição, escreveu um livro maravilhoso chamado Inner Practice of Medicine, e ela esteve nos Himalaias comigo, nas clínicas para nômades do Paia, no Nepal, e ela tem um interesse profundo e ela tem uma profundidade imensa no que ela estuda aqui no Paia, no Being with the Dying, que é o trabalho com pacientes à beira da morte. Ela tem uma experiência extraordinária também em trabalhar com os maiores desafios nas salas de emergência dos hospitais aqui da região de Santa Fé, em contato com os médicos e também expandindo esse trabalho por todo o mundo também, para ajudar os médicos a decidirem se eles querem de fato continuar, porque eles não têm recursos internos muitas vezes. E, como vocês todos sabem, vocês sabem que a colaboração e a amizade são muito importantes, então vocês veem aqui 3 grandes amigos e nosso quarto amigo nas telas. E nós vamos, então, agitar estas águas juntos aqui. Então, Tony, eu vou convidar você, então, para dizer algumas palavras, por favor. Yes, well, it's wonderful Sim, to be here. então é maravilhoso estar aqui com todos vocês. Muito obrigado por virem. Não é pouca coisa. Vocês simplesmente aparecerem para participar desse recurso. Porque nós somos um tipo de uma sanga, então eu gostaria que vocês colocassem no chat o que trouxe você para esse programa hoje. Eu não sei, acho que eles não estão conseguindo ouvir direito o Tony lá no Paia. Agora talvez. Porque dá um eco, né? Se os microfones todos ficam abertos, fica um eco. Acho que agora está bem. Então ele está pedindo para a gente colocar no chat por que a gente está participando desse programa. Pode colocar em português. Você pode também escrever qual é a sua profissão e onde você está. Então você pode escrever no chat. Estou no Brasil, sou médica, o que vocês quiserem escrever. Sou interessada no assunto. O que vocês quiserem escrever no chat, fiquem à vontade, podem escrever. Em português mesmo. Bob, thank you. Chance to grow. Paul Farmer. Então tem o pessoal do Canadá. Já estão aparecendo. Não dá nem para ler, porque é uma quantidade tão enorme, né, de pessoas escrevendo. Mas ele vai ver que tem a Ju, quer ser mais compassiva. Eu quero ser mais terna e mais suave. Alguém falou, e o Tony leu. Oh, Connie, you were here in person. Thank you. A number of you from the chaplaincy program. Muitos de vocês são capelões. Vocês são voluntárias em prisões. Sending our love to you for long COVID, dealing with Teve uma pessoa que se recuperou de uma Covid muito longa. Umas pessoas que já estudam com a Aroshi faz muito tempo. Sarah from Salt Spring Island, that is a gorgeous place. Louise developing the ability to help people in the public attorney's office. Wow. São pessoas que trabalham em serviço público de saúde. Uma pessoa que quer se tornar um espelho dos valores mais elevados. Mariana, to be in community, estar em comunidade. Some other people from the chaplaincy program, Hillary, pessoas capelões. Wellness in your hospital. Pessoas que trabalham em hospitais. Pessoas que querem ter menos raiva, sentir menos raiva. Julia, desire to learn more.
Albert learning with Alcio Braz and an old friend of ours. Oh my gosh, how wonderful. Ele tem muitos amigos que ele está reconhecendo ali também. Lucy, moral distress. Pessoas que estão sofrendo de injúria moral. Julian here to practice. Pessoas que estão aqui para praticar. Cuidadores. Pablo, a deep desire to relieve suffering and cultivate joy. Grande desejo de aliviar o sofrimento e trazer mais alegria para as pessoas. Jade wanting to dive deeper. Pessoas que querem se mergulhar mais profundamente. Thank you for your Pessoas que estão se sentindo colapsando. Ativistas. Vontade de estar numa comunidade. Suffering that we're in, a lot O about Tony está dizendo que a Aroshi deveria olhar depois do chat, porque pessoas que se sentem muito inspiradas pelo seu trabalho, muitas coisas muito bonitas. Bom, de fato, não é só a pandemia, na verdade, né? A crise climática, a guerra na Ucrânia, a militarização no nosso país e no mundo de uma forma geral. Racismo e tantas guerras. Então, o que eu gostaria de fazer é ler um pedacinho da minha amiga Kristen Tippett. Ela entrevistou psicólogos sobre como enfrentar a pandemia. Não foi só a pandemia. Não é só... A gente não está falando aqui só de questões de saúde. Nós podemos fazer exatamente o que Christian Runyan disse com respeito ao clima. Então, ela vai ler esse trechinho e que foi escrito na época da pandemia, mas que é verdade para muitas outras partes do mundo e muitas outras situações. Mas ouçam isso. Nenhuma quantidade de tecnologia sofisticada é capaz de fazer o que os profissionais de saúde fizeram nestes últimos meses. Ofereceram cuidados com evidências incertas, sentaram-se com os doentes à beira da morte, confortaram os membros da família de longe, se abraçaram com medo e tristeza, celebraram recuperações inesperadas e simplesmente continuaram presentes. Pedimos e esperávamos que os clínicos fizessem coisas para as quais eles nunca foram treinados. Quantos educadores, pessoas que se ensinam nas faculdades, poderiam dizer exatamente a mesma coisa? Quantos políticos poderiam dizer a mesma coisa? Nós pedimos e esperávamos que os clínicos fizessem coisas para as quais eles nunca foram treinados. Ninguém foi treinado em como administrar emocionalmente meses de mortes em massa. Ninguém foi treinado em como continuar trabalhando, apesar de se sentirem impotentes no trabalho. Ninguém foi treinado para manter uma vida regular em casa e a ansiedade à distância, enquanto trabalha dia após dia, com um perigo biológico que era muito pouco conhecido. Ninguém foi treinado para isso. Ninguém. Mas nós tentamos abrir essa porta agora, literalmente, para olhar para essa catástrofe que nós estamos vivendo agora, de crise climática, que se abriu em todas as vidas, e mais. Então, humildade e muita paciência são necessárias agora, conforme nós enfrentamos essas experiências que nós temos nas nossas vidas hoje. E não só humildade e paciência, mas realmente aterrados, enraizados, estáveis e
permanecer em contato com o que está acontecendo na sua experiência imediata, ao seu redor, e ter uma visão que permita você a não desviar o olhar do sofrimento, ou de se afastar do sofrimento, quando isso é necessário. This work that all of us are doing is living Então, in today's world. esse é o trabalho que todos nós estamos fazendo neste mundo hoje. Isso requer uma honestidade radical. Não se engane. Olhe mais profundamente. Veja quem você realmente é. E compreenda a responsabilidade que cada um de nós tem para encontrar com esse mundo com as costas fortes, com equilíbrio, com estabilidade. E também tem uma sensibilidade moral para descobrir o que é certo e o que é errado. E ter a capacidade de adaptar com base na compaixão, sem evitar, sem se esconder atrás da mente conceitual, da nossa mente racional, mas tem uma presença muito clara para o perigo que muitas pessoas agora estão enfrentando ou vão enfrentar de um jeito ou de outro. And I know as an E 80 eu sei, como uma jovem senhora, não, uma velha senhora, ela disse, que viver com essa incerteza, estar presente nesse nosso mundo hoje, é bastante extremo. Mas o que todos os budistas pensam, todos os dias são incertos, sempre foram e sempre serão. Nós temos um ego que quer solidificar e fazer com que as coisas sejam um pouco mais estáveis, né? Mas no fim, isso acaba levando a mais sofrimento ainda, né? Então, parte do trabalho é como é que nós vivemos e como que nós lidamos com a incerteza e com a crescente perda de controle no nível social, mas também sobre a nossa própria vida. E como a Cinda vai compartilhar, e nós vamos falar também de novo e de novo, muitos de nós, e eu me incluo nesse grupo de pessoas que experienciam uma acumulação de dor moral. E como é que nós lidamos com essa dor moral? Quando nós pensamos, por exemplo, no nosso sistema político, que é que é uma fraude. Como é que nós lidamos com isso? E com muitas outras coisas. E como é que nós trabalhamos com os nossos sentimentos? Ou com a falta deles? Muitas pessoas estão completamente entorpecidas. Elas se fecharam ou estão em uma negação enorme. E eu vejo a minha amiga aqui, a Casey, que trabalha com capelania, sistema médico, que é um trabalho muito duro. Então, o mundo, claro, é um pouco mais difícil do que nosso espaço aqui da residência. Então, as pessoas realmente estão lidando com muito trauma, com muita dor moral, e a gente, às vezes, não quer nem entrar nisso. Mas a dor moral diz que alguma coisa está errado. Como é que nós podemos despertar para isso? Continuar estáveis, ver com clareza e tomar uma ação com base na compaixão. Como é que nós adaptamos? Não no sentido negativo de adaptação, mas como é que nós podemos nos adaptar a situações difíceis? Como é que nós podemos responder com os nossos valores vivos? E é disso que trata esse treinamento. E quando você e eu atravessamos a fronteira e de não sermos capazes de sustentar os nossos princípios morais, de nós não sermos capazes de nos cuidar adequadamente, como é que nós podemos nos permitir questionar o que vai servir para mim? O que é útil nessa situação? Na última sessão,
nós vamos realmente olhar para isso. O que significa cuidar de nós realmente? E sem compaixão isso não é possível. So we'll be exploring pretty. Então, nós vamos explorar toda essa geografia nas próximas sessões. Então, se segurem e pratiquem realmente o que nós vamos explorar aqui. Em outras palavras, voltem para a respiração, se aterrem, reúnam, recolham sua atenção, se estabilizem, lembre-se da sua intenção. Nós estamos aqui juntos para nós podermos nos sustentar frente ao sofrimento e também frente à alegria, mas nos sustentar frente ao que quer que a realidade nos apresente em qualquer momento. E onde há sofrimento, que nós possamos fazer o nosso melhor para beneficiar, para ser de uso, para encontrar, para enfrentar o sofrimento de uma forma hábil. E ao longo desse treinamento também, o A do Grace, continue sintonizado com seu corpo. O Wendy vai nos convidar a respirar e alongar e a nos corporificar um pouco mais, mas procure ficar em contato com o que o corpo está experienciando. Então, cuide do seu corpo. Então, durante as sessões, caminhe, não fica na frente da tela o tempo todo, não tente ficar respondendo todos os e-mails, procura praticar uma sintonia com o seu corpo e notar o que sentimentos ficam presentes. Sintonize-se com as suas respostas emocionais e também com os pensamentos. Tome consciência do que a sua subjetividade está produzindo a qualquer momento. Talvez isso mude. Então, eu vou pedir para a Wendy, quem sabe você poderia nos trazer para a respiração e para o corpo. Estou muito honrada de estar aqui com todos vocês. Muita honra estar aqui com minhas professoras. Então, vamos acomodar nos nossos assentos, onde quer que seja. Então, procure apoiar os seus pés no chão, no assento, na cadeira. Feche os seus olhos se você quiser. Gathering your attention E traga a sua atenção. maybe it's projecting into the future. Talvez a sua atenção esteja projetada para o futuro ou esteja pensando no passado. Draw in your attention Com cada inspiração, traga a sua atenção para este momento. E conforme você expirar, solte a sua atenção no corpo, sentindo as sensações viscerais do corpo, no espaço onde você está, sentindo os pés apoiados no chão, sentindo o apoio da cadeira. E, de novo, quando você inspirar, recolha a sua atenção. Quando você expirar, solte a atenção dentro do seu corpo. Esteja plenamente presente. Uma vez mais. Inspire, concentrando a sua atenção, trazendo toda a sua atenção para este momento. E quando você expirar, solte a atenção no corpo. Muito obrigada. Of us have been in the kind of Buddhist world. Então, nós que estamos acostumados às práticas budistas, a gente faz isso por muito tempo, mas essa prática é um treino de nós podemos ter uma plasticidade maior, fazer práticas curtas em muitos momentos. Isso vai ser muito importante. Então, nós vamos aprender a entrar e sair nesses estados, nessas práticas. Nós vamos aprender a fazer isso ao longo dos nossos encontros. Então, boa noite a todos. Sendo agora falando, é sempre uma honra estar aqui com vocês e ser parte dessa compreensão que sempre se desenvolve com respeito à compaixão. Eu sempre aprendo tanto
desde o nosso primeiro treinamento e em todos que se seguiram. Então, sejam todos bem-vindos. E, por favor, sejam gentis com vocês mesmos, conforme nós formos avançando nessa nossa jornada. Nós podemos achar que nós somos de ferro, mas nós não somos. Então, por favor, se volte para si mesmo com bondade. Então, Aroshi apresentou um pouco a razão pelas quais nós estamos aqui. Então, é para explorar esse tema da compaixão. Então, eu gostaria de começar tomando uns instantes e refletindo. Como que você define compaixão? O que é compaixão para você? Então, se você quiser colocar no chat uma frase explicando o que a compaixão significa para você. E o Tony vai compartilhar algumas. E a gente também pode chamar pessoas que estão aqui presentes para dizer o que elas acham que é compaixão. Então, o que é compaixão? Então, uma chamada interna para aliviar o sofrimento dos outros, é sentir. Jade, the inner call to alleviate suffering. É uma chamada interna para aliviar o sofrimento dos outros. É estar com a dor. É um amor incondicional por si mesmo e pelos outros. É o é o amor corporificado. É sofrer com. É ser capaz de estar presente com o sofrimento da mesma forma que é possível ficar presente com a alegria. É a abertura, é o surgimento do amor, bondade. A Antonella disse, é o amor em prática. É um olhar positivo. Walking each other home. A Mariane disse que é levar cada um para casa, todos para casa. É um amor feroz. Abrir para tudo que existe. Andréia, é uma presença sagrada. Lisa, quer buscar uma ação. Sandra, amor feroz, conexão, amor e bondade, a Cris. Compreender a si mesmo e se entregar com tolerância. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Realmente ver o outro. É bondade e amor interna e externa. E sustentar um espaço de amor. A Jana falou, é se mover com o coração, sem ego, livre do ego. Se vocês quiserem transmitir, a Júlia também pode traduzir os em português. É que é difícil, ele fica passeando muito, assim. Se vocês quiserem também... A Júlia pode traduzir o que ela puder. É difícil, porque passa muito rápido. Algumas pessoas vão levantar a mão para falar em inglês ali, e eu vou traduzir para vocês também, se as pessoas se animarem de fazer isso. Então, é doar. Compreender o coração aberto. Manter o coração aberto para o outro, a Marina falou. Any takers for an in-person thing, Roshi? What would you? Então, tem alguém ali Right here. presencialmente. Tony. Earth to A Tony. gente está brincando, que acho que o Tony não se ligou que tem gente lá presencialmente. Então, ela vai chamar alguém lá. I'll repeat. That's okay. I'll just. Então, alguém vai falar e a Aroshi vai repetir. Just a word or two. Então, uma palavra ou duas. Matt. Empathetic Ação action. empática. Grace. Grace. Acho que tem uma pessoa chamada Grace. Olha lá. Mercy. Grace. is- Misericórdia. Shoshu. I've heard such wonderful things. I can't imagine what I could add. This is a doctor speaking who É uma says, I've heard médica falando. wonderful things.
É uma coisa maravilhosa que eu não consigo nem imaginar o que eu posso acrescentar a tudo que já se falou. Ah, It's what? Appropriate response. The é appropriate uma response. resposta apropriada à verdade do sofrimento. Yeah. Essa é uma definição muito interessante. Muito obrigada. Good. Henry. No preconceptions. No preconceptions. You know, these are Não Buddhist. haver preconceitos. Isso é muito budista. Muito obrigada. Maravilhoso. É não ter preconceitos. The capacity A to see- capacidade de ver a cura quando há sofrimento. Obrigada. Senko. Senko. Just this natural, loving reaching Uma- out. É alcançar o outro com amor natural. Liei. Está presente. To be wholeheartedly there. Está presente com o coração completamente aberto e pleno. Hi, Mark. He just Mark. came in. Hi, Mark. It's Mark. Tem 2 Marks ali. Mark ao quadrado. Bom te ver. Beautiful. You must have read some stuff. Expanding your subjectivity to Expandir sua subjetividade para incluir a experiência dos outros. or heard us say it before. Very Muito bonito. Maravilhoso. Yeah. Actually, an Na invitation. verdade, o convite é porque Share eu our definitions, something eu shift. So just fiquei to observando que as nossas definições mudaram um pouco. happens when we O que can será que acontece quando nós conseguimos nos conectar bem com isso em nós? just notice those little subtle changes Note essas mudanças bem sutis que acontecem, are the signals that porque esses são sinais que nos lembram de que nós estamos em casa, que nós voltamos para casa. E é fácil rush past that. passar correndo por isso. Mas toma uns instantes mesmo e checar por você mesmo. O que isso significa? Quais são as camadas da compaixão para você? Remember. E veja se você pode, então, se lembrar disso. Thank you. Thank you, Cinda. Muito obrigada, Cinda. One of the people who's done some very important Uma das work pessoas que fizeram um trabalho muito importante compassion is na área de the compaixão psychologist. é um psicólogo inglês, Paul Gilbert. And I like what Paul says. He E eu says, gosto do que ele diz. Ele diz que compassion o que transforma um cuidado em compaixão é de que o ser humano ele desenvolveu uma gama enorme de novas competências e tipos de consciências e lucidez que nos permitem ter insight e visão, systemic thinking, pensamento sistêmico, an objective sense of um self, senso objetivo de si mesmo conscious e uma intentionality. uma intencionalidade consciente. Isso é muito interessante. No lion, Paul Nenhum writes, leão pode decide acordar e decidir fazer um circuito de treinamento para ficar em forma, porque ele não pode antecipar will have an como o impact. seu comportamento vai impactar o amanhã. We can. Mas nós podemos. We can make Nós decisions podemos tomar decisões sobre anular ou inibir uma motivação ou uma emoção, ou acentuá-las. what we're working with. É com isso que nós estamos trabalhando. One way to Diante think disso, uma maneira de pensar em compaixão is that é que a compassion compaixão é quando nós utilizamos as nossas novas competências cognitivas do cérebro a serviço and supporting. do cuidado e do apoio aos outros. So Paul is Então, talking about a Paul kind estava of falando sobre um approach, tipo de also abordagem de cima para baixo, intention, que é verdade também, quando nós cultivamos as coisas intencionalmente. Mas também nós sabemos, do trabalho de Francisco Varela, que a compaixão
pode ser de baixo para cima também. Como a Jolie disse, outras pessoas dizem. É adaptativa, é uma resposta, depende do contexto. Na verdade, não existe um algoritmo que produza a compaixão. E o que nós estamos treinando aqui são as competências, as qualidades, e esse conjunto de qualidades que podem ser usadas em combinação para permitir que a compaixão emerja nesse sistema dinâmico muito complexo, de uma forma espontânea. E é bem... Mas é um pouco racional dizer isso, mas as pessoas de sistemas entendem isso. Então, no começo, é importante dizer que a compaixão é realmente composta de elementos de não compaixão. E esses elementos de não compaixão é o que nós vamos treinar nesse encontro. Então, eu diria que eu ainda estou treinando nesses elementos, mesmo depois de quase meio século de trabalho. Essa experiência, nessa prática, trabalhando com pessoas que estão sofrendo, eu ainda estou treinando. Então, esses elementos, eles incluem o cultivo do equilíbrio da atenção. Em outras palavras, como é que nós somos capazes de realmente alocar a nossa atenção em cada momento, de uma maneira que seja livre de distração, sem divisões, sem dispersão. Também o cultivo da nossa intenção, lembrar da nossa intenção, né? O G e o R já do Grace, relembrar a nossa intenção, que é fundamentalmente altruísta, não é autocentrada, que tem a ver com como é que eu posso realmente beneficiar, ser útil para os outros. E depois a capacidade de realmente ter consciência da nossa experiência subjetiva. Nós somos tão voltados para o externo, como os médicos, né? A Wendy e outros clínicos sabem. Vocês mobilizam os diagnósticos, as capacidades diagnósticas, vocês também sabem disso. As médicas, aqui o Tony também sabe. Vocês avaliam, julgam, usam todas essas ferramentas maravilhosas que são externas a vocês, mas vocês também foram treinados para avaliar. E, na verdade, nesse treinamento, nós fazemos o oposto. Nós vamos aqui tomar consciência da sua própria experiência subjetiva, antes de mobilizar a sua atenção e a sua capacidade cognitiva para sentir o que é que poderia ser a experiência do outro. Então, essa capacidade profunda de discernir claramente. E para discernir o que pode ser útil para aliviar o sofrimento. Esse é o discernimento que nós queremos ter aqui. E algumas vezes, esse momento de discernimento é imperceptível. Como se todo o seu corpo soubesse e respondesse. Toda a forma como a Julie falou, outras pessoas falaram, que o Tony citou também, de várias reflexões, como se o corpo já soubesse como responder. Então, Grace é um processo que, na verdade, apoia esses elementos adaptativos muito saudáveis a surgirem. E é um recurso muito poderoso para nós. Qualquer pai que tem um filho que se machucou, quando o pai está a ponto de perder o filho, saber realmente como é que ela pode ficar estável naquele momento e descobrir o que pode ser feito. Vou fazer o que precisar fazer pelo meu filho. E sentir o que seria, o que o corpo está experienciando e responder empaticamente. Então, Cinda, se você pudesse comentar um pouco sobre esse espírito do treinamento. Então, é interessante que nós estávamos falando antes de entrar no Zendo. Por quanto tempo nós temos feito isso? Eu acho que eu aprendo devagar, porque cada vez é como se fosse uma primeira vez para mim. E é tentador reduzir todo esse processo aos 5 elementos.
It's deceptively simple. mas é enganosamente simples. To Mas, na actually verdade, leva muita prática para realmente poder usar esses 5 elementos do Grace de uma forma que seja corporificado realmente. No nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente. experience Então, that essa we're experiência que nós vamos nos engajar aqui requer de nós uma prática. with anybody Antes else. de nós compartilharmos com outras pessoas. Talvez algumas pessoas sejam como eu aqui, que você fica super animado para contar para os outros o que você aprendeu, e a tendência é começar a compartilhar com os outros, né? Mas nós vamos pedir para vocês fazer uma pausa antes de fazer isso. Antes de querer ensinar para os outros, porque para você poder compartilhar com os outros, você precisa internalizar. E isso leva tempo. So give yourself sort Então, of se dê esse espaço para realmente experienciar, to start e todos now. nós experienciarmos, começando por notar, como nós fizemos uns minutos atrás, notar o que está acontecendo, notar o que nos toca, talvez que na parte da frente do nosso corpo, deixar que uma fresta de luz penetre aqui, note quando você se distrai, note quando você quer se aproximar ou quando você quer fugir. Então, esse é o começo que realmente acontece agora. Noticing our own E experience nós começamos notando a nossa própria experiência, o mesmo tipo de atitude to que someone nós teríamos com pessoas que estão aprendendo alguma coisa nova. some flexibility. Então, a com little flexibilidade, com bondade, com gentileza. Não espere que você vai fazer perfeitamente na primeira vez. and we're Não é? gonna Então, nós practice vamos continuar praticando and e the quality of really com uma humble qualidade de curiosity, curiosidade, when those edges show up. simplesmente curiosa pelo que surgir. E também Hold lightly to your seja, identity, what you think you know. pegue leve assim, com o que está acontecendo aqui. Permita-se se surpreender. We don't know for sure what's going to Porque happen. a gente do não we? sabe mesmo o que vai acontecer, não é? So, just really we invite Então, eu convido vocês a ficarem completamente presentes and we will neste lugar juntos. Nós estamos todos juntos. E todos nós vamos realmente aprender juntos. Tony, would you Então, Tony, reflect você poderia comentar on the role of um neuroplasticity? pouquinho o papel da neuroplasticidade em tudo isso? Thank you, Roshi. Sim, sim, muito obrigado. You know what Cinda was just talking Então, o que a about Cinda estava dizendo, em termos de se permitir entrar nesse processo, eu diria que é acompanhado dentro do seu cérebro por um processo interno de novos caminhos neurais, e esses caminhos ligam a sua consciência, os seus comportamentos, os seus sentimentos, aos pensamentos que você tem a cada momento. Então, parte da ideia de estar nesse retiro é realmente olhar para você mesmo, porque é dirigindo a sua experiência durante o retiro, porque cada um está num lugar privado aqui, mas procure manejar essa experiência para você poder ter o máximo de benefício das práticas que nós vamos fazer online the cognitive learning that you're e a aprendizagem cognitiva também. Tudo que vai acontecer em vários níveis. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Então, por exemplo, a Andy pediu uma prática, nos conduziu uma prática. Então, a gente pode pensar, eu não preciso fazer isso, eu posso pular isso. Mas aí você cria esse novo caminho neural em termos do seu comportamento, do seu corpo, da sua intenção. Isso é parte da aprendizagem que nós estamos fazendo aqui. Those of you who volunteered, Então, Mark, aqueles que and I am sorry we o haven't Mark e o got- Paul levantaram as mãos aí para comentar, mas nós vamos pedir para vocês falarem daqui a pouquinho. Então, muito obrigada pela paciência. Tem 2 pessoas com a mãozinha levantada ali. Let's do a practice together. Então, vamos fazer de novo uma prática de novo. Conforme nós vamos nos acalmar para ir para a cama, né? Então, traz a sua atenção
Right Procure before não pegar o seu celular antes de você ir para a cama hoje. E faça uma prática curta antes de dormir, igual que nós vamos fazer agora. Então, acomode-se no seu assento. you can close your eyes if you'd like. Você pode fechar os Just olhos se você quiser. for our Zen students over here, but you can close your O eyes if you'd pessoal aqui praticando Zen é um pouco novo, mas você pode fechar os olhos se você quiser. E de novo, gather your attention reúna, concentre a sua atenção com a inspiração. into this moment. Traga a sua atenção para este momento, para o And then dropping presente. that attention Então, solte a sua atenção dentro do seu corpo. and then just noticing E whether or not there's note tension in se your tem alguma body tensão no seu or a corpo, particular area ou in your body. uma região Just específica do some seu corpo que gentle esteja breath tensa. there. Traga a sua Let the respiração com breath bastante bring gentileza para esse space lugar. and ease Deixa a respiração trazer that tension. espaço, conforto Not para essa tensão, expecting it to completely go não away. esperando que ela desapareça Just letting completamente, yourself have some space and mas só notice trazendo espaço para esse lugar e notando a tensão. continuously feeling into your body, letting your Continue body sentindo o seu corpo, deixando seu corpo se letting acalmar, your breath se settle in your aterrar. body. Traga a respiração bem sutil Breath para o seu deep corpo. in the body. Aprofunde a respiração com gentileza. Now take 3 deep breaths. Agora faça 3 respirações mais Attention in profundas, your body. Breath deep. prestando atenção no corpo. Respire profundamente no corpo. Thank you. So Muito tonight, obrigada. Então, hoje à noite, quando você for para a cama, laying in bed, quando você já estiver deitado, você pode fazer essa prática. settle into your body. Se Take acomode no corpo, faça 3 respirações profundas, our usual em going vez into our mind, into de our entrar nesse espaço da nossa mente, settle into your body. desde que você realmente se acomodar no corpo. Tomorrow, Um pouquinho do que vai acontecer amanhã, process that we're doing a eu silent acho que nós vamos fazer uma meditação em but silêncio. it's actually going to be a Na guided meditation. verdade, ela vai ser guiada. And I really invite Então, everyone to eu come. convido todos vocês a virem, Lots of meditation mesmo que vocês workshops, já tenham feito muita prática, muitas experiências, por favor, venham so we can para a practice sessão de together. meditação. Eu vou passar o horário para todo mundo, If you mas especialmente se você é novo come, na meditação, por favor, venham, grow our practice porque nós together. vamos poder aprofundar nossa prática juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre postura no começo e depois só guiar a prática. E nós vamos praticar realmente o que nós vamos aprender aqui do Grace na meditação, para que a gente possa realmente corporificar tudo isso na nossa meditação. Então, espero ver vocês todos amanhã, ao meio-dia, eu acho que é aqui no Brasil, mas eu vou confirmar o horário. Então, boa noite, muito obrigada a todos. And Bonnie, thank you so much. And Então, muito obrigada. beloved residents here at Os Upaya. nossos residentes aqui no Paia, Go offline, nós vamos now. ficar offline agora e nós nos vemos amanhã, Again, we're so grateful. ao you're doing meio-dia, eu acho. Eu vou confirmar o horário, amores. Muito obrigada. and our Bodhisattva Portuguese translators. Yes, E thank eu you. estou agradecendo as traduções em português. Nossa bodhisattva. Obrigada, amores. Thank you all. Então, muito obrigada a todos. Having you here Vocês because sabem que essa prática não ia ser guiada, mas eu vou traduzir amanhã. Então, eu vou confirmar